Fala torcedor, fala torcedora, tudo bom? Arthur Marinho aqui do Insta Rubro Verde trazendo mais um pré-jogo. Dessa vez um pré-jogo de um campeonato diferenciado que a gente não fazia há um bom tempo. Desde 2021 a Portuguesa não participava da Série D. A gente vai comentar de tudo isso aqui nesse pré-jogo. Tenho aqui ao meu lado ele, Vinícius Piazza, colaborador aqui do Insta Rubro Verde. Boa noite, Vini, tudo bom? Boa noite, Arthur. Boa noite, todo mundo que tá assistindo. Vamos lá, né? Começar a caminhada aí na Série D, que espero que seja longa. Verdade, amanhã a Portuguesa entra em campo às 4 horas da tarde contra o Boa Vista. A gente vai trazer também um convidado para falar, um convidado especialista até quando o assunto é Boa Vista. Então a gente vai falar um pouquinho também do adversário. Primeiro a gente vai começar aqui pela Portuguesa, mas amanhã a Portuguesa enfrenta no estádio Elcir Rezende de Mendonça, em Saquarema, pela primeira rodada da Série D de 2025. Vini, o que você escolhe? Falar primeiro do elenco ou do Canindé, do Canindé e toda essa novidade que aconteceu? Vamos porque o pessoal mais quer ver, né? Vamos falar do elenco aí pra já aplainar o terreno pro campeonato. Fechou. Ó, antes, nosso convidado acabou de entrar aqui, tá se posicionando que eu tô vendo. Então, vamos chamar para a tela ele, nosso convidado, Simon. Simon, ele é do canal Central do Boa. Tudo bom, Simon? Boa noite. Bem, boa noite a todos. Vamos falar de Boa Vista Portuguesa, promete ser um jogaço. Vamos lá. Simon, primeiramente quero agradecer por aceitar o convite. É o primeiro pré-jogo que a gente vai fazer interestadual. Então, primeiro pré-jogo de Série D que a gente faz também. Então, prazer ter aqui você por aqui, tá bom, Simon? É um prazer nosso também, então vamos juntos. Vini, Bora lá. Só abrir aqui que a internet tá ruim. Vamos lá. Bom, Simon, aí preparando, vamos entender um pouquinho como funciona o Boa Vista, né? A gente sabe que o Boa Vista é uma das SAFs da Série D junto com a Portuguesa, né? São aí duas que estão na ativa, estão sendo bem faladas. Como que funciona a SAF do Boa Vista? Quem que lidera todo esse projeto? Se cuida apenas do futebol, se tem envolvendo desde o trabalho de base ou outros esportes também? Como que funciona essa SAF do Boa? Então, a SAF do Boa Vista está consistindo no investimento do futebol, investimento na categoria de base também. Eles abriram um núcleo em São Paulo, em Campinas, e eles são o nome do grupo, né, que está investindo no Boa Vista é Arte da Bola. Tem uma gestão anterior no Independente de Limeira, acho que foi em 2014. E então eles vieram no final do ano passado para assumir Boa Vista, fizeram várias mudanças aí, como vocês devem saber do escudo, né, que trocou, gerou uma polêmica muito grande aqui na torcida, e tem investido aqui bastante no estádio, né, tá fazendo uma entrada muito legal ali no, na Rua Capitão Nunes, né, que é a entrada principal do estádio. Então tá bem legal e o investimento no futebol, né? Tá trazendo jogadores novos agora para essa Série D, tem alguns reforços vindo de outros estados. Então, Boa Vista é uma SAF que tem um projeto aí de, no futuro, estar numa Série B, numa Série A, talvez. E a meta principal da SAF seria qual mesmo? Seria, às vezes, ir num, chegar longe no Carioca? Por enquanto, qual seria a grande meta da SAF? Por enquanto, acho que a meta da SAF é a mesma da SAF de vocês, né? Que é o acesso, né, para a Série C e conseguir se estabilizar no Campeonato Nacional, porque o Boa Vista, nos últimos anos, ficou meio instável em campeonatos nacionais. A última participação foi em 21, então ficou esse tempo sem jogar. Então, não para depois ir galgando. eu acho que o Simon tá travando um pouquinho. Tá tranquilo para você, Vini? Acho que ele travou agora um pouquinho. Deixa eu só ver se volta aqui a conexão do Simon. A gente fica esperando ele aqui. Comentar dessa mudança também de escudo, que foi. Acho que de quem estava aqui de São Paulo viu
essa mudança de escudo. O escudo do Boa Vista não era o escudo feio, era o escudo bonito. Agora virou um pouco mais padrão. Não sei o que o Vini acha, mas acho que virou um escudo que tinha uma elegância, mas acabou dando uma padronizada. O que você acha, Vini? Não, com certeza. Acho que assim, era um escudo bem icônico, né? Porque você via a arvorezinha lá do Boa Vista, era letra que era, você sabia quem que era. Agora eu acredito, que até muita gente não saiba que mudou de escudo, né? Então, assim, acho que quem bateu o olho ali no Boa Vista vai falar, pô, quem que é esse, de quem que é esse escudo? Mas aí é bom também alertar a galera de que o Boa Vista já não tem mais árvore. Ó, o Simon voltou aqui, vamos tentar uma reconexão com o Simon. Tá ouvindo a gente, Simon? Tô ouvindo, tá tranquilo agora. Boa. Perfeito. E, Simon, enquanto você estava aqui restabelecendo a conexão, estava comentando com o Vini dessa mudança de escudo que você comentou, quando o Boa Vista tem ali a SAF entra de fato no Boa Vista, teve essa mudança. O escudo do Boa Vista ele era um escudo muito bonito, ele tinha o seu charme, mas acaba dando uma padronizada, como eu falei aqui com o Vini. O que, que você achou dessa mudança de escudo e como é que repercutiu isso entre a torcida? Cara, a maioria não gostou, tem reversão até hoje, né, na torcida. Muita gente vai com a camisa antiga para lembrar os tempos que, assim, né, como se trata de um escudo recente, né, no final do ano passado, acaba que as maiores glórias do clube foram com o escudo antigo, né? Então, a galera do Boa Vista, assim, é bem saudosista, bem clubista aqui com a cidade, entendeu? É, e repercutiu isso por conta da árvore ser uma grande identificação da torcida desde o início, entendeu? E eu, particularmente, achei que perdeu um pouquinho justamente da identidade do escudo na árvore, entendeu? Acho que poderiam buscar estilizar a árvore, talvez, modernizar, entendeu? Acho que teriam outras maneiras aí para modernizar o escudo do clube. Eu tô com um boné aqui com o escudo atual, que não tá mais daqui. Ai, meu Deus. E- Aqui, Boa, foi. foi. Então esse é o novo escudo do Boa Vista, pra quem não sabe. Então gerou uma repercussão não muito boa aqui na cidade. E, Simon, até emendando já uma pergunta, como você falou, a SAF tem as ambições dela, assim como a portuguesa tem também as suas, mas hoje o Boa Vista ele acabou nesse ano, né, disputando o Carioca, ficou em oitava colocação, garantiu a presença na Taça Rio, na Taça Rio foi até a semifinal, foi eliminado pelo Sampaio Corrêa. E como você analisa como um todo essa campanha do Boa Vista para esse ano nesse ano de 2025 e tendo em vista também, como você falou, 2021 foi o último ano que disputou um campeonato brasileiro, lembro que até a gente se enfrentou. Então, como você analisa o todo do Boa até agora, até a data que a gente está fazendo esse pré-jogo? É, até aqui, né, o Boa Vista disputou o Campeonato Carioca e teve sua participação breve na Copa do Brasil, né? Foi eliminado pro CSA. Assim, como o Boa Vista nos últimos 3 anos, com exceção do ano passado, justamente, brigou para não cair no Campeonato Carioca, eu acho que foi um saldo até bom, porque o clube ficou muitos anos ali naquela briga, nas últimas rodadas, para não cair para a Série A2 do Campeonato Carioca. Então, foi melhor do que brigar para não cair. Quase chegou à final da Taça Rio, pegou uma ótima equipe de Sampaio Corrêa, entendeu? Foi o clássico regional aqui da cidade. Então, por enquanto, é uma boa campanha, assim, regular do Boa Vista até aqui. Bom, aqui em São Paulo, a gente tem dois jeitos de conquistar uma vaga na Série D, né? Ou pelo Paulistão, por classificação, ou pela Copa Paulista. Como que funciona aí no Rio de Janeiro? Se o Boa Vista já tem vaga pro ano que vem? Como que tá a situação? E se tem alguma Copa que dá vaga pros times? Como que funciona? Então, no meio do ano, em agosto, começa a Copa Rio. Só que o que que acontece? A maioria dos clubes, a Copa Rio dá vaga ao Campeonato Nacional. É um mata-mata, nos mesmos moldes praticamente da Copa do Brasil, e só que é com times de todas as divisões. Acho que a Copa Paulista também é, né?
com a maioria das divisões. E são os melhores colocados das principais divisões. E, e geralmente os clubes que não têm calendário optam por jogar com sub-20, fazer aquele laboratório pré-carioca, né? Porque já emenda numa pré-temporada. Então, o Boa Vista, durante alguns anos, todos esses anos aí, né, que ficou ausente de campeonato nacional, jogou com sub-20, jogou com alguns jogadores para testar para o Cariocão, então acabou que não foi muito longe, foi eliminado na primeira fase. Então, esse ano é que, como tem calendário nacional, deve vir com o time profissional mesmo. Mas classifica assim, e pelo Carioca, é, os dois melhores clubes de menor investimento, né, tirando os quatro grandes do Rio, vão se classificar para a Série D. O Volta Redonda, né, que está jogando a Série B, ele já tem a vaga. Então, são os grandes que não estão na B nem na C, né, os melhores classificados. E, e tem a Taça Rio. O vencedor da Taça Rio garante vaga na Copa do Brasil. Mas nem sempre é um pequeno, nem sempre é um grande também. Então, vai, vai geralmente, vai geralmente essas variações, né? Esse ano foi Sampaio Corrêa, nos últimos anos foi Botafogo, Boa Vista conquistou em 2014, Taça Rio, então varia um pouquinho do decorrer do campeonato, principalmente do Carioca. E até falando dessa continuidade pro ano do Boa Vista, a gente vê assim nas redes sociais, quem acompanha o Boa Vista nas redes sociais, eu procurei para a gente fazer esse bate-papo. O Boa Vista tem anunciado diversas contratações. Quantas contratações já foram? Se teve também algum nome mais de peso, mais conhecido para a torcida do Boa? Conta pra gente um pouquinho disso também. Um nome conhecido assim, não. Mas tiveram alguns reforços, sim. Tiveram alguns reforços como o zagueiro Matheus Mega, que foi anunciado, veio do Atlético, né, que tá jogando a Série B. O lateral Guilherme, lateral esquerdo, que foi campeão com o Sampaio Corrêa, que eliminou o Boa Vista. Ele veio de empréstimo até o final do ano. O Luan Salles, que veio do Velo Clube. Lateral Luan Salles, que veio do Velo Clube, não sei se vocês conhecem, jogou o Paulistão. E o Rafael Carrilho, perdão, que veio da Linense. É, o Juan Lucas foi o último anunciado e veio do Botafogo por empréstimo. Então, são algumas contratações que o Boa Vista fez agora entre o final da Taça Rio e esse início de Série D agora que tá para começar. Já falando aí de elenco, o Boa Vista também teve muita saída, né? Desde o fim do Campeonato Carioca, a gente viu que o artilheiro do campeonato saiu. Como que foi também as saídas? A gente sabe que contratação é sempre bom, mas saída às vezes nem tanto, né? Como que foi essa ideia também? O Zé Vitor, né, que é o artilheiro do Boa Vista, acabou saindo. Ele fez 5 gols no Campeonato Carioca. Eu, particularmente, gostei muito do futebol dele aqui. Então, é uma perda grande, porque ele era o centroavante titular do time. Deve entrar o Gabriel Conceição no lugar. Então, o Zé Matheus, que ia sair, mas renovou, seria uma perda muito grande, mas acabou ficando também. E teve alguns outros jogadores, o Gabriel Caran e o Alisson, né, que são defensores, foram para o Amazonas, né, lá da Série B. O Raí acabou voltando para o Botafogo, né, e fechou com Volta Redonda para essa Série B também. Né. Volta Redonda, que inclusive acho que tá muito mal, né, acho que perdeu os 3 jogos deles lá. E o Marcos Paulo, que jogou no Atlético de Madrid, no Fluminense, ele acabou sendo emprestado pro Operário para jogar a Série B. Então, essas são algumas saídas aí do Boa Vista para essa Série D. Claro, tem muita gente chegando, mas também tem muita gente saindo, como o Vini falou. E mudando um pouquinho, assim, agora que me bateu curiosidade, qual a capacidade, Simon, do estádio do Boa Vista? Então, qual a capacidade do Elcir Rezende de Mendonça? Cara, o Elcirzão, que a gente chama aqui, ele tem
Depende muito dos laudos dos bombeiros. Aqui no Rio é meio complicado essa questão de laudo, mas hoje o Boa Vista está comportando no seu estádio aproximadamente uns 5 mil torcedores. Não enche muito por conta da parte visitante ser aquela parte restrita, né, que fica na divisória, mas então 5 mil pessoas, perdão, é a capacidade desse Resende. Já comportou um pouco mais, mas hoje não enche tanto, já encheu mais. Sim, a cidade já foi mais jogos do Boa Vista, assim, de abraçar mesmo, mas hoje tá bem. Tá até melhorando a questão dos últimos jogos, entendeu? Os últimos anos que o Boa Vista não jogou Campeonato Nacional, estádio vazio, 300 pessoas, é muita pouca gente. Saquarema tem 90 mil habitantes, também não é muita coisa para, nossa, lotar um estádio todo jogo, né? Mas 300 pessoas para um jogo de carioca é complicado. Não, com certeza. Bom, no elenco do Boa Vista tem um jogador que estava aqui na Portuguesa ano passado, que é o lateral Benhur. Como que ele foi recebido? Como que foi o campeonato dele? O que a torcida acha do futebol do Benhur, que aqui até que teve seu papel? O Ben-Hur foi uma peça importante também em alguns jogos do Boa Vista, foi titular, se não me engano, em 7 jogos do Boa Vista. Então, foi uma passagem ok. A maioria do time foi uma passagem regular, não teve nenhum abaixo da média, assim, o Ben-Hur teve uma passagem tranquila. Eu até lembro dele jogando na Portuguesa. Ele, assim que ele foi anunciado, foi puxar os dados, né? Lembrei que ele passou pela Portuguesa. Mas a torcida, assim, a torcida geralmente pega no pé, né? Mas a passagem dele tem sido regular pelo Boa Vista. E até a torcida portuguesa tinha uma parte da torcida que pedia a volta do Benhur para. O Vini comentou, eu lembrei disso. Tinha uma parte da torcida que pedia a volta dele para a Portuguesa jogar a Série D. Então, hoje ele disputa mais ali entre a reserva e o titular. Você falou que ele disputou por 7 jogos, mas como é que é essa constância dele? Se tem uma constância mesmo em time titular, tipo, de 7 jogos, quantos foram na reserva ali? Tiveram alguns jogos que ele foi reserva contra o Sampaio Corrêa, se não me engano entrou depois, né? O segundo jogo da Taça Rio ele entrou depois, mas a boa parte dos jogos ele foi titular. Então, agora eu não lembro de cabeça quantos, mas boa parte ele foi titular sim. Boa. Uma pergunta? Tem mais alguma pergunta, Vini? Pode tocar aí. Cara, eu ia te perguntar, o Boa Vista você falou que pega mais ou menos 300 pessoas por jogo, né, para um carioca que é considerado pouco. Vi hoje que o Boa Vista divulgou que o ingresso vai ser entre R$ 20 inteira, 10 a meia. Esse preço varia muito de um carioca para uma Série D. Claro, a Série D estava muito tempo sem disputar, assim como a Lusa, mas qual a renda, como é que o Boa Vista conseguia segurar as pernas ali sem antes da SAF, claro? Porque a gente sabe como é que é, a Portuguesa também sempre pega aí os 2.000, 3.000 de público pagante, sempre são os mesmos, a gente sabe disso, e as contas são apertadas de fato antes da SAF por aqui também. Boa parte da renda do Boa Vista vem de venda de jogadores, né? Essas negociações. Geralmente, como você falou dos ingressos até, geralmente jogos contra os grandes, o Boa Vista recebe jogos contra os grandes aqui no Se Resende. Geralmente eles aumentam preços visando o maior público, então gera bastante lucro em cima disso. E investimentos por fora, como eu falei, negociações. Então, o Boa Vista segurou essas pernas aí e não caiu, né, pelo menos. Então, antes da SAF foi meio tenso, mas estamos aí na primeira divisão do Carioca, na Série D, pelo menos. Existe a parte social do clube também, ou é só o futebol em si? Hoje em dia não tem mais a parte social, hoje é só o futebol, mas o clube já teve, sim, um social
bem mais forte. Hoje tá muito fraco, entendeu? Mas hoje tem aquela galera que sempre vai, tá lá, saudosismo do Esporte Clube Barreira, né? Que é o antigo nome do Boa Vista. Então, tem sempre aquela galera lá que tá apoiando, torcendo. Galera que jogou no clube, né? Tem isso também. Então é bem legal de ver na arquibancada. Acho que para fechar, não sei se o Vini vai ter mais alguma, mas tem alguém no DM ou suspenso para amanhã? Eu queria que você também esboçasse uma possível escalação. Claro, são várias contratações, mas se tem alguma possível escalação que tá rondando por aí. Não. Então, essa questão de escalação, como vieram algumas peças novas, fica meio complicado de descobrir também, né? Mas o Roberto Fonseca, né, que é o treinador do Boa Vista, ele veio do São Bento, esteve em São Bento. Ele tem 6 jogos, 4 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Foi contra o Volta Redonda. Foi 2-0 e o Noci Rezende. Eu esbocei também uma escalação aqui que pode ser que seja uma escalação para o Boa Vista no jogo contra a Portuguesa. Diego Loureiro no gol, Matheus Mascarenhas na lateral esquerda, a dupla de zaga Sheldon e Anderson Conceição, perdão, Ben-Hur, lateral, Zé Matheus, Martã e Rafael Carilho, que foi um reforço que veio do São José, Abner Vinícius na ponta e Matheus Alessandro na outra ponta direita, e Gabriel Conceição, centroavante. Então, essa é uma possível escalação do Boa Vista para esse jogo contra a Portuguesa. Perfeito. Simon, eu quero te agradecer, a gente combinou ali 20 minutinhos, 30 minutos. Quero te agradecer pela participação, a baita participação. Confesso que achar o setorista do Boa Vista não foi fácil, a gente ficou uns dias procurando. Então, quero te agradecer pela disponibilidade, por vir aqui falar tudo sobre Boa Vista, tudo que a gente perguntava, você sabia, então valeu demais pela participação. E claro, isso é onde o pessoal pode te encontrar, onde pode saber mais sobre Boa Vista. A gente sempre fala aqui que esse pré-jogo é feito tanto para a torcida portuguesa, mas também para o do adversário, no caso do Boa. Bom, você pode me encontrar no Central do Boa, no Instagram, e no Twitter, Central do Boa OFC. Então, essas são as redes que a gente tem. A gente é mais ativo no Instagram. Então, quem puder seguindo, aí eu agradeço. Então, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar com vocês aqui. E estamos de portas abertas também. O que precisarem aí, nós estamos à disposição. Tá bom? Então, sábado estaremos todos lá no Eucirzão, como você falou. Bom, estaremos lá. Eu vou estar lá. Vamos. Nós também. Promete casa cheia. Vocês vão também? Vamos. Bora, a gente vai estar lá. Promete casa Palpitezinho para cheia. encerrar? Olha, vou me permitir ser clubista um pouquinho aqui. 1-0 Boa Vista. Golzinho ali de Gabriel Conceição para se redimir com a torcida, que ele perdeu alguns gols aí, mas vamos ver se ele faz agora no finalzinho do jogo, de repente, não sei. Mas vai ser um jogão, vai ser um jogão. Perfeito, valeu demais, viu, Simon? Bom jogo para nós e a gente se vê por lá, certeza. Valeu, viu? Valeu. Tá aí, Simon do Central do Boa. Cara, difícil encontrar um setorista do Boa Vista, mas quando encontra, o cara é bom, viu? Te falar que encontrar do Boa Vista essas equipes do Rio acabam sendo um pouquinho mais complicado, mas rendeu demais, valeu muito pelo Simon. Mas vamos falar agora de portuguesa, Vini? Vamos voltar pro nosso assunto rubro-verde, o que você acha? Só bora, agora sim. Vamos lá, então o Vini quis escolher aquela hora para começar pelo elenco, que era o que o pessoal mais queria saber. Portuguesa, então, desde fevereiro, desde o dia 28, 27 ali, que teve o seu último jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, teve muita movimentação nesse elenco. Então, ao todo foram 8 contratações. A Portuguesa vem se reforçando bem. Contratou o goleiro João Paulo, o zagueiro Alisson Dutra, o lateral esquerdo Matheus Leal, volante Paulinho Coroá e os atacantes De Paula, Éricles, Lohan e Cauari. Tem algum desses nomes que você acha que se destaca, que tem ali
um tiquinho ali que pode se destacar um pouquinho a mais nessa Série D, Vini? Vamos lá. Bom, do que eu consegui ver de alguns dos atletas, né? Vou falar um por um o que eu acho, e aí a gente dá uma debatida. Eu acho que assim, o João Paulo, a gente precisaria de um goleiro reserva. Claro que teve a volta do Rafael Pascoal ali, mas não estava previsto, né? Foi uma coisa da CBF ali que se embolou todo. Então agora nós temos 3 goleiros ali já experientes, sem contar atletas da base, né? Enfim, acredito que o Bertinato será titular, mas enfim, é bom ter um goleiro ali para fazer aquela disputa porque é saudável, né? É bom ter. O Alisson Dutra, eu acredito que vai ser para ser um pouquinho reserva ali do que eu consegui apurar um pouco. Ele joga também como lateral esquerdo, então acho que para ajudar o PH, a gente sabe que teve o Matheus Leal que chegou, mas eu acho que assim é importante porque a gente viu a lesão do Hipólito, né? Então assim, a gente tem o Thales ali na lateral, a lateral direita tá um pouquinho defasada, então acho que vai poder remanejar. Eu acredito eu que ele vai usar o PH e o Alisson, e na outra o Matheus e o Thales. Já falando aí do Matheus, do que eu vi, ele fez bons campeonatos ali, um jogador que eu consegui ver. Ok, eu acho que ele é ótimo para elenco, né? Uma peça que tava precisando. Regular, né? Exato, exato. É bom ter, porque para evitar problemas como tivemos aí, né? O Paulinho Curuá, ouvi muita gente até da Portuguesa em si falando que parece ser um cara bom, né? Briguento, que dá chute nos outros enquanto tá no chão. Na época do Remo, né? Do Remo, isso, que ele chutou o adversário. Sim, um volante que acho que a gente precisa, né? Com a saída do Fernando Henrique, com a saída de outras peças aí, é importante ter. Os atacantes, agora, o De Paula, que acho que é a área que a gente mais teve problema, né? Porque saiu o Maceió, saiu o Jajá, até o próprio Renan, né? Ele era mais centroavante, mas tinha ali umas características um pouco de ponta também. Importante, o De Paulo fez um ótimo campeonato catarinense, lá pelo... Como que era o nome do time dele? Esqueci agora. Vou puxar aqui, que confesso que era tanta Beleza. contratação que eu acabo esquecendo, mas já tá Não, aqui. não, né? Enfim, mas ele fez um ótimo campeonato. E aí fica a dúvida, né? O Lohan, pelo que a gente conseguiu ver, ele foi bem no Carioca, se não me engano, fez até gol no Boa Vista. Parece ser um centroavante bom ali, porque é importante, né? Porque a gente perdeu o Leandro, que era da base, então tem ali para disputar com o Igor Torres. O Cauari, eu sinceramente não sei o que esperar, é um garoto, acho que a SAF contratou mais nessa perspectiva de venda. E o Eriklis é um atacante que também parece ser promissor. E o De Paula disputou o que você falou, Vini? Catarinense? Catarinense, né? Pelo Santa Catarina, não é? Pelo Santa Catarina, Isso. Eu ia exatamente. falar Santa Catarina, mas eu falei, acho que não é. Eu vou concordar com você. Não estava esperando Santa Catarina. Eu vou concordar com você ali no De Paula. De Paula, ele deu uma entrevista essa semana se não me engano, foi na terça-feira, na última terça, dia 15, pro Paixão Lusa. Foi muito boa a entrevista, vale a pena conferir. De Paula parece ser um cara super confiante no processo que tá se metendo na Portuguesa, então apresentaram, e ele veio assim, sem dúvida. Ele um cara muito muito alegre que já conquistou a torcida ali pelos comentários, eu reparei pelo chat ao vivo, e é um cara muito que vai dar muito de si, eu reparei, que já vestiu a camisa. É muito assim, claro que a resenha não conquista jogo, mas que já agradou a torcida, e isso é bom, porque, querendo ou não, faz o atleta vestir mais essa camisa da Portuguesa. Espero que eu não queime minha língua em falar isso, mas imagino que o De Paula pode muito brigar, se é que não vai ser, né, titular dessa equipe. Ele falou que ele deu assistência no último jogo treino contra a Inter de Limeira, deu assistência, foi autor de um dos gols até. Então acho que ele pode até pintar no time titular da Portuguesa. Tô confiando bastante no De Paula para essa nova equipe da Portuguesa entre Paulistão e Série D. Vai. Não, com certeza é bom ter também jogador que chega e se sente no ambiente, né? Sim, exato, exato. Falou que foi muito bem acolhido, que sentiu muito em casa, então acho que vai ser uma adaptação rápida. De renovações, Vini, foram 4 contratos renovados desde fevereiro.
O zagueiro Gustavo Henrique, que veio para a Portuguesa emprestado, renovou agora de fato. A Portuguesa comprou os direitos econômicos do atleta e prolongou esse contrato até dezembro de 28. Tauan renovou até abril de 26. Cristiano também abril de 26. Iago Dias, que não teve um Paulistão tão assim surpreendente, foi muito apagado por problemas pessoais sérios que a gente trouxe aqui já, que a gente apurou. Ele renovou até setembro de 25. Com isso, Tauan vira o atleta, claro, se cumpriu o seu contrato, mas até agora é o atleta mais longevo que está atuando pela Portuguesa no elenco atual. Eu acho que quem está disputando ali faz essa disputa e chega mais perto, talvez seja o zagueiro Robson, que chegou em 2022, mas o Tauan está desde 2021. É um atleta que está nessa reconstrução da Portuguesa, é um atleta ainda jovem, então eu tava até brincando, o Vini até brincou comigo outro dia, imagina se o Tauan chega na Série A, ainda disputando pela Portuguesa. O que você achou das renovações, Vini? Não, todas excelentes, assim, o Gustavo Henrique foi muito importante, né, ainda mais com a definição de zaga, ele ótimo atleta para a Série D, excelente, assim. O Tauan, não precisa nem discutir, né? Todo mundo já conhece o Tauan, o que você falou da brincadeira, foi aí vai começar aqueles vídeos. Este homem está na Portuguesa desde a Série A2, participou da reconstrução, sabe? Vai estar tocando musiquinha de fundo, vai ser tudo isso aí. O Marcos Reus da vida. O Marcos Reus lusitano. Dá até pra fazer uma montagem. Uma bela ideia. O Cristiano, acho que unanimidade, né? Não precisa discutir. E o Iago Dias me surpreendeu até a gente. Eu acredito que assim. Acho que até o pessoal da própria Portuguesa, mas enfim. Claro, eu tava nessa semana discutindo, eu não lembro com quem, aí, enfim, da Portuguesa, sobre o Iago. A gente tava falando que, assim, o cara, ele acaba conquistando, porque se você for para pensar o seguinte, ele teve um problema pessoal sério, que, enfim, não é de nosso caráter entrar nos méritos, né? Cada Não vem um ao sabe. caso. Exato. Enfim, e aí é aquilo, né? Pensa assim, se você às vezes com algum problema, você já, preciso fazer coisa pro trabalho, você já fica mal. Imagina para um jogador entrar em campo com a cabeça em outro lugar, desempenhar um mau futebol e ainda ter a torcida na cabeça. Acho que ele, sim, a iniciativa da Portuguesa de afastar ele foi bom, não foi de mau caráter, de assim, vamos afastar o cara porque ele não tá querendo jogar. É muito difícil numa situação dessa, né? E aí o cara querer fazer gol em jogo treino, tá se mostrando ali, até podendo ser titular. Eu acho que é interessante ficar de olho no Iago, tá? Ele não é um mau jogador de longe pra Série D, assim. Eu acho que ele é um ótimo atacante. E é bom ficar de olho, né? O cara quis ficar, enfim. Acho que foi bem vista a renovação dele. Sim, o Iago marcou gol no último jogo treino, como o Vini falou, contra a Inter de Limeira, veio da Ponte Preta, disputou a Série B com a Ponte, mas quis sair de lá, porque, enfim, os problemas também pessoais do Iago com a Ponte Preta, mas não é, Não é o por isso mesmo que ele quis problema. sair de lá, não é o mesmo problema. Reza a lenda, assim, não vou falar que é verdade, mas reza a lenda que são problemas financeiros da Ponte Preta, ele quis sair por isso. Então, acho que é um atleta que a gente pode ficar de olho, é o que o Vini falou. Acho que ele não chegou a jogar 40 minutos no Paulistão, em Acho que não. 3 partidas que disputou. Não foi muito, não deu para ver o futebol do Iago. Essa chance que a Portuguesa tá dando, claro, no Paulistão, tirar e dar esse tempinho pro Iago foi louvável. E acho que o atleta saber que pode agora se entregar, pedir para renovar, acho que foi muito interessante da parte dele. E tô com o Vini, acho que pode ficar de olho no Iago, que com certeza, se tudo tiver resolvido, acho que pode ser uma boa. Problemas pessoais, às vezes a gente não sabe o que o atleta passa. A gente não tem que pensar que o atleta é só um cara que entra em campo e acabou o jogo e ele parou de existir. Só vai voltar no próximo jogo. Então é uma pessoa, também é um atleta, é muito disso também que eu falo com o Vini, é muito disso que a gente, aqui no Insta Rubro Verde, a gente tenta trazer. Também é um atleta que já saiu da Portuguesa, a gente vai comentar disso, mas falam que o Alex Silva também tinha problemas pessoais, por isso que também não conseguiu desempenhar um bom futebol. Enfim, são coisas que é do futebol e acho que a gente tem que dar uma olhadinha para o Iago a mais. Falando até de Alex Silva, a Portuguesa teve 12 saídas
coisa, viu? Desde da Copa do Brasil e Paulistão. Então, o lateral direito, Alex Silva, zagueiros Maurício e Alex Nascimento, o volante Fernando Henrique, que o Vini já trouxe aqui também, o meia Daniel Júnior, o centroavante Renan Peixoto e Henrique Almeida. Mas também teve o atacante Jaja Silva. A Portuguesa cedeu alguns atletas por empréstimo a alguns clubes, que foi o caso do Rafael Santos, o goleiro, volante Hudson, os atacantes Maceió e Leandro, que foram respectivamente emprestados até o final da temporada para Chapecoense, Criciúma, Mirassol e Lagarto. Importante ressaltar também que no meio dessas transferências por empréstimo, muitas delas vão ter uma cláusula ali para recompensar financeiramente. O pessoal fala que a cláusula do Maceió para ele ter ido para o Mirassol, falam que foi de 150 mil. É um valor ok, se for pensar que é uma vitrine para a Portuguesa fixou o valor do Maceió em 4,6 milhões por 50% dos direitos do atleta em uma futura venda, caso o Mirassol queira. Então, querendo ou não, é uma vitrine, Portuguesa entra um dinheiro, 150 mil, mas se for para pensar, é pouco, mas por 600 mil contratou o Renan Peixoto, foi vendido por 6 milhões. O que você achou, Vini, dessas 12 saídas? Vamos lá. Bom, eu vou entrar no mérito de cada um também, um pouquinho mais rápido em alguns. O Alex Silva, você falou, né? Ele teve alguns problemas também aqui na Portuguesa. Fez gol já lá no Curitiba, né? Foi expulso no mesmo jogo que fez gol, mas enfim. Não, pelo que eu vi, tá sendo titular, tá ok. O Maurício, o Alex Nascimento, acho que era natural, assim. O Maurício ainda teve a saída antecipada, ele mesmo pediu, a gente tem aí no nosso site tudo, o detalhe de cada saída, enfim, vale conferir se você quiser se aprofundar um pouquinho onde cada jogador foi, enfim, eu acho que é válido. O Maurício, ele pediu para sair, né? Porque ele acreditava que não ia ter tanta chance na Série D, e tá certo, sinceramente tá certo. A gente sabia que ele não era titular, talvez não fosse a terceira opção, ainda mais com a chegada do Alisson. O Alex Nascimento era uma ligação que não deu certo, né? Fernando Henrique foi devolvido pro Cruzeiro, se eu não me engano, né? E foi pro CRB, é isso? Isso, mas graças a Deus. O meia Daniel Júnior também, assim como o Henrique Graças a Almeida, Deus. era saída natural. O Henrique tá lá no Amazonas, acho que não fez o gol ainda, mas vem jogando. O Renan, eu tava puxando aqui a estatística de alguns, o Renan, ele jogou os 3 jogos do Atlético Paranaense até agora na Série B, nenhum titular, jogou 20 minutos todos os jogos, mas já fez gol, né? Na estreia dele. Então, assim, é bom ficar de olho no Renan. Eu acho, a torcida do CAP, eu vi quando anunciaram, falando, e quem que é esse cara? Olha de onde ele veio, sei lá o quê. Mas eu acho que é interessante ficar de olho no Renan. O Jajá, ele foi titular, tá sendo titular no Goiás, assim, eu vi que ele foi titular, acho que em um jogo, no outro ele entrou no segundo tempo, no outro ele entrou faltando 4 minutos, enfim, não fez gol ainda, mas vem jogando. Agora, dos emprestados. Rafael Santos tá sendo banco na Chape, não cabe a mim falar, mas acho que assim, não sei como é a situação do outro goleiro da Chape, mas eu acredito que ele vai acabar disputando ali titularidade em certo momento. O Hudson também vem jogando pelo Criciúma, acho que foi titular em uma partida, na outra entrou. Não tá sendo unanimidade, acho que tá fazendo ali É a mesma coisa na Ponte Preta. Exatamente. O Maceió foi titular no primeiro jogo do Mirassol, até teve bons lances ali. Depois, se eu não me engano, ele não entrou no último jogo contra o Grêmio, que o Mirassol ganhou. Nos outros, se eu não me engano, ele entrou, chegou a fazer a participação dele ali. Ainda não marcou gols, enfim, não sei como tá a recepção da torcida do Mirassol pelo Maceió. E o Leandro, que foi jogar com o Dotti, né? O Dotti conhecia o Leandro, acho que tem tudo a se dar bem aí. Cara, não tem como ficar bravo com o Dotti levando o Leandro. O Dotti é gente fina, merece tudo de Não bom. levando o Cristiano, Não levando o Cristiano, tá ótimo. Tauan, o Robson, não, tá tranquilo. Isso é desejo sucesso demais para todo mundo que foi, claro, foi para outro clube, agora o pessoal também que foi emprestado. Tomara que vá bem mesmo, não pensando. É importante, porque até para vender ou até para se ele retorna, por exemplo, o Leandro é jovem, é da base. Eu acredito que se ele volta, se ele for uma temporada boa lá na Série D no Lagarto, eu acredito que ele volta muito bem. Não, e outro, Leandro, quantos minutos teve
profissional, não teve chance nenhuma. Ele Sim. chegou a jogar com o Dot ali na Copa Paulista, não teve Mas nem muito chance. também. O Paulistão nem foi inscrito. Então, assim, foi inscrito acho que pra última rodada, desculpa. Se eu não me Mas engano, assim, ele entrou não. na Copa do Brasil, mas no finalzinho. Foi. Ele Foi isso entrou mesmo. contra o Botafogo. Então, assim, é um atleta que precisa de rodagem, fez um pouquinho ali chamou um pouquinho de atenção na Copinha, se eu não me engano, de 2024. Então, acho que é bom também ter sido esse empréstimo, fazer tanto para ele, para o Rafael, para o Maceió, enfim, acaba sendo uma vitrine, como a gente falou aqui. Agora falando já um pouquinho do jogo de amanhã mesmo, de fato, entrando mais a fundo nesse tema, a Portuguesa tinha selado um acordo, tinha fechado um acordo mesmo com a plataforma de transmissão, assim, pelo YouTube, a plataforma GOAT, que sempre transmite todos os jogos gratuitamente pelo YouTube. A GOAT entendia que 3 equipes dessa Série D eram de suma importância para trazer audiência, tanto pelos clubes, tanto para a Série D, mas também para o GOAT. Portuguesa, Santa Cruz e América do Rio Grande do Norte. Esses 3 clubes estavam praticamente fechados com a GOAT, um deles já fechado, a Portuguesa, tinha vendido os direitos de transmissão que a CBF cede aos clubes de Série D, então 64 clubes da Série D têm todos os direitos reservados, sendo mandantes. A CBF anunciou nessa semana mesmo, ela barrou com que os clubes negociem as transmissões sendo mandantes com outras plataformas, seja ela, por exemplo, Gold, sei lá, uma Casa TV, a Amazon, qualquer um, não pode. Isso porque, segundo a CBF, haveria ali uma disparidade financeira entre os clubes caso fossem vendidos. Uma equipe vendesse, por exemplo, o Boa Vista não vendeu os direitos, a Portuguesa vendeu, vai ter uma disparidade ali financeira altíssima, segundo a CBF, que não é certo. No meu ponto de vista, isso acaba sendo ruim. Isso acaba sendo ruim porque a CBF falou assim para os clubes agora. Então já não pode vender, mas vocês mesmos vão ter que transmitir. Um cara que mora numa cidade do interior, mas tem o acesso à internet, dificilmente vai saber que o Boa Vista está jogando no sábado. Dificilmente um clube como o Maitá do Acre está jogando num domingo. Isso a Gold poderia trazer essa informação, poderia trazer mais a público e divulgar o clube. Então a própria TV do clube vai ter que divulgar, no caso vai ser a Portuguesa, quando a Portuguesa for mandante, então a Lusa TV que vai transmitir, isso já é certo. Acaba sendo um desprestígio com a própria competição, porque não haveria uma disparidade financeira altíssima. E se fosse uma disparidade financeira alta, eu acho que teria que levar isso em conta também para os clubes lá de cima. Série C foi para a Band, Série B está sendo negociada ali a ESPN, então Já foi pra ESPN. já foi para a ESPN, então é um canal de transmissão também alto que paga bem, e outras, assim, Série A não precisa comentar. O Corinthians vai ganhar muito mais que um clube menor como o Mirassol, mas aí a CBF não fala nada. Queria saber de sua opinião, Vini, eu acho que é, assim, mais um erro da CBF, ainda mais se tratando, claro, a Série D a gente comentava. Quando é que vai sair o calendário? Se não tá saindo Série B, Série C, Série D, que é o menos importante, quem dirá os maiores, mas acho que isso só piora, a CBF só faz uma pior que a outra, né? Não, com certeza. Vamos lá. Vou entrar em alguns pontos aqui. Se me permite alongar um pouquinho nessa parte, eu vou um pouquinho além À só da vontade. transmissão. Vamos lá. Primeiro eu vou falar do argumento da CBF. Eu acho que assim é válido o argumento de causa disparidade, porque assim, a partir do momento que você vende a transmissão para aquele ele vai receber um dinheiro a mais. Eu acredito que, principalmente no cenário da Série D, é diferente. Só vou corrigir um negocinho que você tinha falado do canal Gold, né? Ele tinha fechado, tava negociando com o Santa Cruz e com o América no momento, mas tinha fechado com a Portuguesa e com o 13 da Paraíba. Esses dois estavam certos. Santa O Cruz 13 eu não acabou não dando sabia. certo.
O Santa Cruz acabou não dando certo, então fechou a Portuguesa e o 13. A Carol Gol tinha passado os dois, que o 13 também é um grande time da Paraíba, assim como no pré-jogo do Botafogo foi falado aqui, né? Enfim, vamos lá. Eu acho que é válido o argumento da CBF, mas eu acho que a CBF está se prejudicando. Porque, assim, a gente sabe que o investimento dos times não são os mesmos. Claro que, assim, numa série A, B e C, todos recebem cota de televisão. Todos. Então, assim, todos vão ter aquela verba. Só que aí, como você falou, por exemplo, a Portuguesa tem estrutura para fazer uma transmissão de um jogo. Então, por exemplo, tem uma equipe, tem, enfim, material para transmitir um jogo no seu próprio site. Mas como que não é barato, né? Não é barato, exato. E a Portuguesa tem investimento da SAF, o Boa Vista tem investimento da SAF. Mas como você falou, como que o Maitá, como que o Lagarto vai conseguir ter essa estrutura? Então, por exemplo, a gente vê aqui em São Paulo mesmo, você vai para uma Série A3, o Monte Azul, que vai disputar a Série D. A estrutura do Monte Azul não é tão, tipo, tanto quanto da Portuguesa. Claro que assim, tá no Canindé. Só que assim, o Canindé tem estrutura para isso, a Portuguesa tem material, tem uma equipe para isso, que assim, você avisar uma semana antes de começar a competição, que assim, cada um vai ter que se virar. Então você pensa, como que o Monte Azul vai fazer isso? E claro que assim, você usar o argumento de, vai causar disparidade. Só que a CBF tem que entender que é o seguinte, ou ela dá um jeito de transmitir os jogos da Série D, ou vai continuar sendo uma competição inútil. Assim, em algumas certas palavras, inútil. Porque assim, como você falou, às vezes você tá num dia de bobeira, não tem rodada do brasileiro, enfim, data FIFA, vai. Você quer ver um jogo à tarde? Tem muitos jogos da Série D rolando, mas como você vai saber que tá tendo um Nova Iguaçu e Maricá, por exemplo? Como você vai estar sabendo que vai estar tendo uma Inter de Limeira e Monte Azul, que é um jogo legal até de se assistir, sabe? Tipo, você consegue no sábado à tarde assistir alguma coisa, às vezes você tá fazendo alguma outra coisa, você põe um jogo para assistir, a Cultura transmitida a Série A2, sabe? Então, assim, eu acho que a CBF tinha que fazer algum plano para isso. Porque, assim, claro, não é qualquer TV que vai pegar e vai transmitir. Vamos supor a Cultura transmitir na Série A2. Uma coisa é você transmitir uma Série A2, outra coisa é você transmitir uma Série D. São 64 times. Quantos jogos são envolvidos nisso? Então, assim, não é fácil você montar uma equipe que vai saber da Série D. Por exemplo, a Gol tinha montar uma equipe pra Portuguesa. Uma coisa é você montar uma equipe pra Portuguesa, outra coisa são pra 64 clubes, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a CBF deveria repensar nessa parte de transmissão. Assim, não quer vender? Beleza, só que pelo menos a CBF faça um plano de transmissão, sabe? Ajuda os clubes a fazer um plano. A verba da Série D é muito baixa. Então você não dá a visibilidade do clube, você não tá ajudando o clube em nada, você só tá dando jogos para ele. Sim, com respeito, mas claro, um time, por exemplo, o Águia de Marabá, a gente sabe que é um time forte lá na região. Só que aqui, a gente sabe que o Águia de Marabá não tem estrutura para chegar na final, sabe? Para se divulgar desse jeito. Claro que assim, não tô falando que é impossível. Não tô desmerecendo o Águia de Marabá. É só um exemplo. Mas assim, você não vai ter a visibilidade do clube. Muito se fala sobre fim de estadual, cria uma Série E. Se nem a Série D a CBF tá ligando, imagina uma Série E. Então assim, a gente vê que tem estadual que dá muito mais visibilidade que a Série D. Não tô nem falando do Paulista. O Gaúcho dá mais visibilidade. Sei lá, o Campeonato Cearense dá mais visibilidade, sabe? É menosprezo da CBF mesmo. Ela tá se prejudicando. Eu acho que assim, eu não sou totalmente contra a ideia de uma criação de uma Série E, sabe? Seria mais para desmembrar a Série D, sabe? Dar oportunidade para alguns clubes, mas também eu acho que a concentração de muitos clubes na Série D é um problema para você querer transmitir. A Band adquirindo os direitos da Série C são 20 clubes. Não são jogos de volta de retorno, sabe? Dá para você fazer uma transmissão, você faz num Band Play da vida. Mas, por exemplo, pra TV Cultura, eu acho que seria muito interessante uma Série D pra TV Cultura. Mas você vai transmitir que jogo? Sabe? Uma coisa é você em São Paulo passar uma Portuguesa e Boa Vista. Mas a Cultura não chega no Ceará. Não vai passar jogo do Maracanã, que é o time lá do Ceará. Sabe? Sim. Não vai aqui em São Paulo passar sei lá, um Maitá e um time do Amazonas. Sinceramente, eu não sei quem está no grupo do Maitá. Um trem, sabe? Trem e o Maitá. Quem que vai querer ver isso aqui em São Paulo, sabe?
Então acho que assim, não é vantajoso pra quem transmite, mas seria vantajoso pra CBF, sabe? E você num canal GOAT, você começa a dar visibilidade. Então, por exemplo, você pega a Portuguesa, você pega o 13. Alguém vai parar pra assistir um jogo do 13 contra sei lá quem. Vai falar, olha, esse outro time é legal. Vai entrar no Instagram do time e vai começar a olhar. Vai falar, olha, Existe, né? Muita gente nem sabe não, que existe. existe. Por isso que eu admiro muito, por exemplo, páginas que falam sobre isso. Tem uma página que traz tudo sobre a Série D, se eu não me engano, é a Série D mesmo, mas tipo, não é, a Série D não tem perfil no Instagram, não tem perfil oficial. Sim. A CBF não nem se dá o trabalho disso. Se eu não me engano, nem a Série C. Se eu não me engano, agora surgiu recentemente da Série C. Mas a Série C, assim, são pessoas que criam páginas pra falar sobre isso. A Série D é um absurdo. Você, tipo assim, não tá nem aí, sabe? A gente sabe que é uma competição que, assim, é escanteada por você não ter garantia de jogar, por você não saber que time vai jogar no que vem. Tipo assim, a gente só vai saber no final do ano os times que vão jogar a Série D, sabe? Porque, enfim, classificação de Copa, Copa Paulista, enfim. Mas eu acho muita falta de consideração da CBF. Não tô falando que o argumento, voltando no começo, não tô falando que o argumento deles de disparidade financeira não é válido. Eu acho válido. Porque assim, na Série A todos ganham por direito de televisão, na Série B todos ganham, na Série C todos ganham. Na Série D seriam 2. Então assim, você já dá uma desbalanceada, sabe? Mas assim, não é um argumento válido pra você fazer isso e você tipo só falar, se vira. Sabe? Eu acho que fica complicado, porque assim, você é lá da Paraíba agora, você quer ver um jogo do 13. Sabe, se o 13 vier jogar em outro lugar, não vai ter transmissão. Você não sabe Não, se o muitos 13 tem lugares nem estrutura vão para isso. ter. Nem vão Exatamente, ter você vai ficar transmissão. escura. Então, assim, você que quer acompanhar. Por exemplo, nem aplicativo de SofaScore da vida vai ter cobertura disso, porque assim, você sem imagem, como que você vai saber o que acontece? Sim. Sabe? Não, eu acho que não tem cabimento da CBF não tá nem aí pra isso. Não, e até você falou das cotas financeiras da Série D. Puxei aqui enquanto você comentava. Série D, a primeira fase, é um valor muito expressivo, então eu vou comentar. Primeira fase, cota de participação, 458 mil para os 64 clubes. Tem um valor extra de 8 mil, caso o clube participante adquira um desfibrilador. Enfim. Tá vendo? Entra no mérito do que eu falei da CBF, tipo assim. É uma cota que tem para 8 mil, não sei quanto custa. Eu vou pesquisar, peraí. Eu vou atrás disso. Quanto isso, segunda fase, 170 mil. É importante falar essas cotas porque a Portuguesa pode receber cada uma delas. Segunda fase, 170 mil, já para 32 clubes. Oitava de final, 170 mil também para 16 clubes. Quartas de final, 170, 4 clubes. Semifinal, mesmo valor. E a final, para quem chega, os dois clubes que chegam, 250 mil. Mas em comparação, Série C, 20 clubes, 1,2 milhão cada clube recebe. É uma cota, assim, ainda é baixa, querendo ou não, ainda é baixa. Porque são clubes do Brasil todo, claro, a Série D também mas é regionalizado. A Série C é ali mais enxugada, mas também tem muita mais viagem. As duas séries, a real é que as duas séries não compensam financeiramente. A Portuguesa disputou a Série C, a Série D em 2021, estando na Série A2. Estando na Série A2, a gente não tinha receita quase. Então é por isso também que é muito difícil um clube de Série A2, a gente está citando também o exemplo do Monte Azul. Monte Azul pode sofrer muito estando abaixo de Série A2 até. O Então acho Monte que vai Azul. sofrer muito financeiramente. Não, é o que eu ia falar, o Monte Azul, assim, tá numa série 3, a gente sabe que é SAF lá do Sheik, com o pai do Neymar, enfim. Mas de qualquer jeito, você acabou de subir pra uma série A3. Se eu não me engano, não foi campeão da 3. Foi o Sertãozinho, foi campeão da 3. Isso. Sabe, ficou em segundo lugar numa série A3. Você acabando de subir de uma série A3, você vai jogar uma série D. Então, assim, sabe, se não compensa, às vezes, por exemplo, vamos supor, o Noroeste ganha a Copa Paulista. Vamos supor que não tivesse na série D, sabe? Já pro ano que vem. Mas às vezes nem o Noroeste vai optar pela série D. Não, Então, não assim, compensa financeiramente. não compensa. Se você não tem um projeto pra subir,
Não compensa. Por exemplo, eu tenho certeza que o Velo Clube vai ter que fazer um plano muito bom para investir, o Noroeste vai ter que fazer um plano para investir, ainda que são clubes que a cidade tem investimento da cidade, sabe? Mas assim, é complicado, é complicado. E ó, o desfibrilador, hein? A média é de 8 a 15 mil. Então, assim, Ótimo, não compro com 8 mil, desfibrilador. você nem compra um desfibrilador. Aqui, ó, o desfibrilador externo automático da Easy Shock custa 8.700. Tem outro de 13 mil. Então, assim, eu acredito que varia, mas nem a cota de 8 mil você paga o desfibrilador. E, assim, cota se você comprar. Então, assim, você tem que comprar antes. Se você não tiver em Que caixa, muito você absurdo. parcela no cartão aí e se vira. Mais uma da CBF. Essa Mas, vai entrar pro quadro das melhores. Mas é isso. A cota que a gente sempre traz também e vai falar muito disso. Vai parecer repetitivo entre esses pré-jogos. Série D não compensa financeiramente para times como Boa Vista, não vou falar porque é SAF agora. Maricá, Lagarto. Esses clubes com certeza passam um aperto ali financeiro grande. Castanheira também, em uma entrevista para o Paixão Lusa recentemente, ele falou que o pico que ele chegou ali a atingir de lucro mensal na gestão dele, sem ser SAF, foi de 1,5 milhão, isso quando conquistou o título da 2 em 2022. Então, na Série D, ele falou que a base ali, a média era de 1 milhão. 1 milhão, cara, hospedagem, viagem, até já emendando de viagem, eu vou, que é muito absurdo esses assuntos todos, mas ter como exemplo mesmo. A Portuguesa viajou hoje das 8 horas e vai terminar 1 hora da manhã dessa quinta-feira a viagem para Saquarema. Quanto que isso não vai de ônibus? Quanto que isso não vai de hospedagem que vai ter que ficar, querendo ou não, ali um dia em um hotel? Alimentação, não compensa, acaba saindo. Se um jogo de Copa Paulista que já é regionalizado acaba saindo caro, quem dirá onde Série D? Mas é se bem que isso. é mais fácil ir pra Saquarema do que pra Votuporanga, né? Dependendo Quase aí da lá. pista. Às vezes a Luiz estrada é um pouco Nascimento, melhor. O às Luiz pode vezes. falar. O Luiz pode Luiz falar. Nascimento adora Votuporanga. Um abraço pro Luiz Adora, Nascimento adora. até. Falando de português, ele finalizou essa preparação, o elenco da Portuguesa finalizou essa preparação pro primeiro jogo em sua Série D. Então, como falei aqui, viajou nessa quinta-feira, desde as 8 horas da manhã até 1 hora da manhã de ônibus, claro, fazendo ali as paradas, certinho, mas já está em Saquarema, então deve fazer ali um último treinamento nessa sexta-feira. E a Portuguesa também se preparou bastante para essa Série D, foram 4 jogos treinos, ao todo foram 2 derrotas, sendo elas para Ponte Preta, para o São Bernardo, e 2 vitórias, Guarani e Inter de Limeira. Eu vi um levantamento muito bom numa página chamada Central da Lusa. Ela é mais ativa no Twitter. E ela fez um balanceamento, um levantamento, na verdade, né? Bem legal, que os times titulares da Portuguesa em cada jogo treino só empatavam. Só empatavam. Entravam os reservas, aí fazia gol. Aí vencia ou perdia. Mas em cada jogo treino, sempre que os titulares jogavam, faziam sempre um empate. E até a última escalação do último jogo treino, que foi o 4-1 contra a Inter de Limeira, 4-2, desculpa, que vai disputar também essa Série D, Cauã de Almeida mandou a campo a seguinte escalação: Bruno Bertinato no gol, Thales na direita, Eduardo Biazuz e Gustavo Henrique na zaga, Matheus Leal na esquerda, Barba, Guilherme Portuga e Cristiano no meio, Rildo, Lohan e Everton Messias. Os gols foram feitos por Iago Dias no primeiro tempo, ainda como titular, De Paula, Matheus Leal e Cristiano. Então, queria saber até, Vini, já esboçando uma pequena ali possível escalação, a gente ainda vai falar uma de fato que é um chute, a gente sabe que a possível escalação, quando eu fui apurar hoje à tarde qual seria a escalação, que me falaram que vai ter surpresa. Então, o meu chute no escuro seria mais ou menos esse time, com uma mudança ou outra. Então, Bruno Bertinato, Thales, Gustavo Henrique, Eduardo Biazuz e Matheus Leal ou Pedro Henrique. Não viu o futebol do Matheus Leal.
por isso que é um chute. O Tauan foi poupado no jogo contra a Inter por um desconforto, então acho que ele volta como titular. Tauan, Barba e Cristiano. E ali no ataque, De Paula, Lohan e Rildo. O que você acha, Vini? Eu acho que esse é o time ideal mesmo. Acredito que assim, o Bertinato agora vai ter a chance dele, né? Vamos ver. Muito se pediu durante o Paulista por ele. Acho que a zaga não tem muito o que discutir, eu acho que é essa mesmo. Pelo menos por enquanto, vamos ver como é o Matheus, né? Vamos ver como vai estar o Thales, que defensivamente teve alguns problemas durante o Paulista. Meio campo, eu acredito que ali vai ficar entre Barba. Acho que nessa primeira escalação devia ser assim, mas acho que durante o campeonato vai variar entre Barba e Curuá, Tauan e Matheus Nunes, Tauan e Portuga. Acho que dependendo da pedida do jogo. Cristiano, que eu acho que incontestável. E no ataque, eu acho que tem que ser isso mesmo. Eu acho que tem que extrair o Rildo o máximo que der nessa fase de grupo. Sabe? Sim. Já que já vai perder o Rildo mesmo, já pode até dar como saída aí. Pelo que o Alex falou, né? Vai que acontece volta do Canindé aí, a permanência do Rildo, sabe? Do nada. Mas tem que aproveitar o Rildo, porque ele se provou um pouquinho aí, pelo amor de Deus. Não, tá certo. O Rildo, o que o Vini tava comentando aqui, ele tem contrato até julho. Julho é quando abre. Rildo é um atleta, primeiro, Rildo é um atleta emprestado pelo Santa Clara de Portugal. Então, até julho o Rildo tem contrato e é esperado, o Alex Bourgeois, presidente da SAF da Portuguesa, já falou que ele vai sair, mas em compensação vai chegar um ali na mesma data, acho que é de fora também, se eu estiver errado, Cristiano me Ronaldo. corrige. Tomara, Messi. Vai vir um de Segundo o fora, Alex, ele falou que é lá de fora. Falou que é da Europa. vai vir Vamos ver. um de fora, então, da Europa também, para repor o lugar do Rildo. A gente não sabe, tudo pode acontecer. Para mim, depois que o Renan Peixoto saiu de 600 mil em janeiro e foi para 6 milhões em fevereiro, para mim isso é bizarro. É bizarro, então não vou duvidar se o Rildo ficar no final. Depende muito do empresário, não é com a imprensa essa parte para opinar tanto assim, porque são tudo negociações internas. Ó, Falando. falar uma coisinha rapidinho aqui, hein? O Alex falou tanto. Eu abri o elenco do Santa Clara, que é lá de Portugal. Eu vou falar quantos brasileiros tem no elenco, tá? Primeiro goleiro, segundo goleiro, terceiro goleiro são brasileiros. 3. O lateral esquerdo é brasileiro. O zagueiro é brasileiro. O lateral esquerdo e o lateral direito são brasileiros. 7. Vamos pro meio campo. O volante é brasileiro. O outro volante é brasileiro. 9. Deixa eu não perder a conta aqui. Depois tem outro brasileiro. 10. Ainda tem um volante, aparentemente é da base, 11. 11 brasileiros. Vamos pro ataque. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo? 4 atacantes brasileiros. Ou seja, são 15 jogadores 15. brasileiros. Ó, do ataque tem o Wendel Silva, Gabriel Silva, Daniel Silva e Vinícius Lopes. Então, Então fica de olho, deve porque às ser vezes uma troca também. deve ser alguma coisa. Por isso que eu fui lá de Santa Clara. Só que assim, eu me surpreendi que não dá pra saber, porque tem sobra, tem duas nacionalidades no elenco, português e brasileiro. Mas tem assim, meia dúzia de português, o resto é tudo brasileiro. Parece o time da Espanha lá, o Ousadia lá que surgiu agora. Então, vamos apostar nessa. Ficar de olho, uma boa essa. Não tinha pensado nisso. Mas é uma boa. Quem sabe? Quem sabe? O Vini comentou do Canindé. Canindé. O SAF disse lá em janeiro, a gente estava até na reunião da SAF, a primeira reunião que a portuguesa SAF fez com a imprensa, de fato. O Insta Verde estava por lá. O que foi falado é assim: tem a estrutura da parte das cabines de imprensa e também das tribunas, ela está de fato muito prejudicada. Quando a Revic foi fazer a vistoria, já pensando na arena e também na reforma que precisava para o Canindé, para o Campeonato Paulista, foi fazer todo um laudo, gerou e deu que essa estrutura de cima da cabine de imprensa, eu vou ter que admitir que é verdade. Essa parte o Vini pode comprovar também. Essa parte da cabine de imprensa estava muito judiada. Era muita infiltração.
assim, o teto com um pedaço quase caindo de tanta infiltração. Então era muito judiado mesmo. Essa parte não vou discordar, não vou dizer que era uma desculpa, tudo, porque não era. A Review no laudo que emitiu teve que era tanta obra, mas tanta obra que teria que fazer, tanta reforma no caso, né? Desculpa. Era tanta reforma que seria mais fácil nem gastar, porque seria um estádio que seria demolido, seria reformulado no final do ano. Até aí eu entendo, eu concordo. E acho justo. Não faz sentido você gastar, não sei quanto é que é o preço dessa reforma. Se é 100 mil, 700 mil, se é 1 milhão, não sei. Mas não faz sentido você gastar o valor já que está destinado para a arena num estádio que será demolido daqui a alguns meses. Nisso, né, na última segunda-feira, o Alex Bourgeois também emitiu uma nota oficial anunciando que a Portuguesa vai retornar ao estádio do Canindé. O Alex, eu vou fazer uma rápida passagem, mas o Alex falava mais ou menos que um campeonato tão importante como a Série D para a Portuguesa, nesse ano, jogar em casa era crucial. Então, ter a força de sua torcida, jogar, ter os seus jogadores jogando ali em casa, seria importante para isso, para ter essa força maior e subir para a Série C, que é o principal objetivo da SAF, traçado desde quando o plano foi apresentado, desde quando a SAF não era a SAF na Portuguesa. Então é isso, a Portuguesa retorna então ao Canindé, vão haver ali reformas pontuais para que ela lusa, para que a torcida, no caso, né, e que a imprensa possa também voltar ali ao estádio sem nenhuma preocupação, mas reformas pontuais, tanto na tribuna, que é aquela parte coberta, mas também nas cabines de imprensa, para não ter nenhum problema. A princípio, o primeiro jogo que a Portuguesa vai receber no Canindé desde janeiro, que a última partida foi lá contra o Novo Horizontino. Então a primeira partida agora vai ser dia 26 de abril, a segunda rodada da Série D, às 17 horas, então 5 horas da tarde, contra o Maricá, a equipe do Rio de Janeiro, com capacidade reduzida. Pelo que eu dei uma olhada, assim, o pessoal, é possível que a capacidade máxima passe dos 10 mil. Mas isso não é uma certeza, depende ali da PM, a PM sempre bloqueando também os espaços ali entre perto da Leões, então sempre é uma encrenca isso aí, não vou confirmar cravada essa informação, mas é possível que passe dos 10 mil, mas a gente sabe que nem alcança essa meta. É um paulistão que a gente dirá numa Série D. Vini, eu vou perguntar primeiro o que você acha da volta da Portuguesa para a Série D, para depois falar o que aconteceu para voltar. Então vamos lá, o que você achou? Bom, eu acho que pra torcida é perfeito, né? É paraíso, assim. Acho que é legal esse discurso de jogando Canindé. Eu acho que sim, faz diferença. Faz bastante diferença, sim, você jogar aqui, jogar no Santana de Parnaíba. Mas é aquilo, né? Ficou um pouquinho feio pra quem é de fora. Até pra quem é de dentro, sabe? Se você não explicar bem, fica um pouco ruim, porque, vamos lá, o discurso que foi pra ir pra quando se falou de Santana de Parnaíba era o seguinte: precisamos de um estádio pra jogar. Fazendinha já não tinha como. Aí jogou no Pacaembu, viu o prejuízo que deu, foi pra Santana. Por quê? Porque, segundo o Alex, ele e o Cauã de Almeida preferiam um gramado sintético. Então ficou nesse gramado sintético. As opções que foram vistas. Você pode confirmar se eu estiver errado. Pacaembu, que não deu certo. Santana e Santo André, se eu não me engano, né? Era outra opção. Porque foi um pedido. Mas pelo que eu consegui falar com alguns jogadores, ninguém queria o gramado sintético mesmo. Falaram, o do Pacaembu é bom. O de Santana não é. Tanto que o Alex, na coletiva que ele deu, no bate-papo que ele deu um tempinho atrás na Lusa TV, ele falou: o gramado é o mesmo nível do Allianz. O do Pacaembu é acima do Allianz. Então você tá rebaixando o nível do gramado. Então você tá tirando o fator que poderia te ajudar. Assim, eu tive no Canindé essa semana, o gramado tá bom. Muito do que se falou, eu acho que eles deram uma tratada naquilo ali. Então, acho que assim, o gramado não vai ser um problema. Eu tava falando com o Bruno Lucena, da Netlusa, a gente viu que, se eu não me engano, até o Luiz divulgou essa foto, não sei se ele chegou a divulgar, sobre uma parte do outro lado
ao contrário da parte coberta do Canindé, que tava com a grade toda destruída. Tá cheio de estaca de madeira, cheio, assim. Entre o fosso e o campo, não tem a grade ali uma parte, e tá cheio de estaca de madeira, assim, em cima do fosso. Então, assim, tá feio, sabe? A arquibancada tá um pouquinho mais desgastada de pintura e de sujeira do que era. Então, assim, a gente até pensou que não abririam aquele setor lá por causa dessas partes da estaca de madeira, porque eu falei, pô, não é possível que vai dar tempo de arrumar aquilo, sabe? Mas já que você falou de 10 mil, então é possível que eles abram ali sim. Mas a gente Vamos sabe ver, que né? não vai chegar a isso, né? Vamos ver. Enfim, eu acho que assim, é legal, é importante, mas precisaria ter dado uma repensada nisso, né? Claro que assim, não tem outro estádio pra jogar. Porque se você não tem na Fazendinha, vai sobrar o quê? A Rua Javari, que não tem nem refletor, você não pode nem jogar de noite, não tem estrutura nenhuma. O campo do Nacional, que é um pasto, e também não tem estrutura. E também você não pode tacar seus jogadores no estádio que, assim, você não vai ter um vestiário decente, sabe? Enfim. Não, começando agora pelo Nacional que você comentou. Vamos lá. Vamos de trás para frente. Nacional ele tem uma boa estrutura de arquibancada. De arquibancada faria igual tem ali acho que 4, 5 mil de capacidade. Faria algo parecido com um caldeirãozinho. Então a Javari também tem essa capacidade. O problema maior do Nacional é a questão de imprensa. Se vai um jogo com um pouquinho mais de imprensa, não tem espaço. Então ali já foi descartado. E outra, o gramado é horrível. O gramado deve ter uns 5 dedos só de altura. Acho que eu tô sendo generoso, mas enfim. É muito Tem ruim, jogador não ali é, com não é altura, se entra regular. no gramado, não fica daqui O pra cima, né? O O Soteldo ali já Soteldo. era. E o gramado não é nada regular, teria que fazer uma baita reforma. Não compensaria. Javari, mesmo esquema. Não tem refletor, como o Vini falou. Principais jogos da Portuguesa, na verdade, todos os jogos da Portuguesa até agora, só foram divulgadas 7 rodadas, né? Desculpa. 7 rodadas, até agora, todos a Portuguesa sendo mandante, serão às 5 horas da tarde. Então, ali, 7 horas, acaba o jogo, não tem como não ter o refletor. Pacaembu era muito caro para a Portuguesa, não compensava financeiramente, não era viável financeiramente a Portuguesa pagar um estádio para 26 mil, um público total que ali cabia de 26 mil, para uma torcida de 2 mil. Não era viável. A Pacaembu exigia, acho que era 35 só de uma equipe de segurança, então acabava sendo muito caro. A Portuguesa deu uma bala de prata, perguntando se não queria negociar, que ia sair, que não ia ter mais ninguém querendo jogar no Pacaembu, principalmente pelo fator gramado sintético, mas também que todo mundo tem seus estádios. A Portuguesa tem o Canindé, claro, estava fechado. Corinthians tem a Neoquímica, não compensa vir jogar no Pacaembu, sendo que mesmo estado. Morumbi, São Paulo, Palmeiras, Allianz, que é vizinho, né? O Palmeiras ainda tem Arena Difícil. Barueri, né? Tem a Arena Barueri também, verdade. Santos, ok, tem o fator que tem ali a Vila Belmiro, mas pode vir jogar em São Paulo, mas agora com o Neymar não quer mais gramado sintético. Então já descartou. Eu ouvi uma entrevista, acho que foi no canal do André Hernan, que o responsável ali pela Alegra estava falando de trazer ali, tentar viabilizar uma partida do Flamengo, uma partida do Cruzeiro no Pacaembu. Mas nunca que vai querer sair de Minas, vai querer sair do Rio, para jogar no Pacaembu, um gramado sintético. Então, assim, falam que tem um estudo mais recente que o gramado sintético não tem tanta lesão atualmente, mas ainda fica aquela imagem. Ainda fica a imagem de não ter o mesmo jogo que o gramado natural, pode ter. O Dr. Turíbio, da Portuguesa mesmo, do Departamento de Fisiologia, ele fez um vídeo explicando. Turíbio é totalmente renomado no assunto fisiologia, e quem sou eu para falar quando se trata de um mestre assim de fisiologia. Mas fica a imagem de um gramado artificial que é ruim, fica a imagem que um gramado artificial a bola corre muito mais, o jogador não quer, então não vai ter discussão. Já Santana, eu lembro eu não pude ir na última coletiva que o Alex deu para a imprensa, que a Lusa TV transmitiu, que o Vini comentou, mas eu lembro do Alex falar que estava mais de 90% fechado o Santana. 95.
95, não era? Eu ia falar 95, mas não sabia se era 95 mesmo. 95 Santana, 95 5% fechado. Pacaembu. Não entendi onde entrou o Canindé aí. Nessa. Tava praticamente fechado. O Portuguesa precisava selar essa ida a Santana. Tava esperando o prefeito de Santana de Parnaíba chegar de uma viagem dos Estados Unidos para anunciar. O que aconteceu? A polícia militar exigiu algumas e muitas obras para separação ali do estádio de Santana de Parnaíba. O estádio não tem separação alguma entre torcida visitante e torcida mandante. Isso daria muito gasto para a Portuguesa e também questão ali interna do estádio, que teria que ser feita mais uma obra, ajuste em cabines. Seria um baita trampo para a Portuguesa, um baita gasto de um estádio que nem é dela. E assim, não seria econômico financeiramente. Esse estádio recebe praticamente só base, não tem profissional. A Portuguesa jogou uma vez lá, se não me engano, foi contra o União Suzano. Mas faz muito tempo. Foi na Copa Paulista, no começo da Copa Paulista de 2024, se eu não estou enganado, mas foi só. Foi a primeira vez que a Portuguesa jogou lá. Então, com isso, Pacaembu sendo caro, Santana precisando reformar e muito, seria muito gasto. Acabou que o gasto de Santana foi o mesmo que do Canindé. Deve ter sido isso. Vão reformar o Canindé. Vai jogar no Canindé agora. E o planejamento é assim, é até importante falar isso também. Quando que vai ficar a reforma do Canindé? O plano agora é até onde a Portuguesa for na Série D. A Série D tem o planejamento de acabar em outubro, se a CBF não postergar mais. Mas acabando em outubro, vai fechar o Canindé de fato, de vez, e aí começam as obras. A Revi, junto com, claro, tem que ter o andamento da recuperação judicial, mas já tá, a ideia é dar o prosseguimento. Acabou a Série D, já pega, já fecha, já começa essa obra que vai durar ali o que está planejado 3 anos. Em junho, a obra começando em junho, queriam reabrir em janeiro no Paulistão de 28. Atrasando essa obra, não sei, é outro assunto, mas aí vai depender muito. Até outubro tem muito chão. Mas acho que é isso. Eu fico muito feliz na hora que eu vi a notícia da volta para o Canindé, eu fiquei muito feliz, verdade. Mas a SAF, querendo ou não, passou ali um vexame, uma vergonha de voltar atrás, fez uma baita despedida no Canindé. A Leões fez uma baita despedida. Voltar atrás eu achei que ficou um pouquinho feio para quem vê de fora, como disse o Vini. Parece que não passa credibilidade na fala. Ainda mais que é o primeiro ano da SAF na portuguesa, mas enfim. É isso. Agora teremos uma despedida em outubro. É só a gente não sabe quando é que vai ser a despedida de fato com E não sabe mata-mata. nem. Exato, porque mata-mata é complicado, né? A gente não sabe o que pode acontecer que se o Caxias do Sul da vida. Mas é isso. É torcer para tudo dar certo e terminar com a volta olímpica e aí fecha com a volta olímpica. Vamos torcer. Para quem for. Aí na volta olímpica entra aquilo, né? Ele está desde a Série A2 na portuguesa, agora sobe Vai para Série começar o C. Tauan. É, Tauan tem que fazer já a foto com as taças. tem. Tem que fazer a foto dele com o tio da 2. A Série D. Ele tava naquela Copa Paulista que ganhou? Não, ele entrou em Não, né? 2021. Foi junho de Isso, 2021 que ele entrou. isso aí. Então aí ele com a 2, aí ele com a Série D, com a Série C, enfim. Tem que dar uma de Mirassol, né? Subir logo tudo de uma vez. Mas importante falar do Mirassol, que eu lembrei de uma coisa agora. Então, o último gol, Vinícius Piazza, o último Não gol será do Canindé não será do atleta Maceió. Exato. Fica o Assim, da bolão do portuguesa, né? Insta Porque o Rubro Verde. último foi do... Foi do cara do Novo Horizontino, é verdade. Fica o Enfim, bolão do Insta Rubro Verde, é uma boa ideia até. Quem será olha o lá, último gol do Canindé? olha Fica aí. lá. Pra fechar, Vini, pros Uma coisa eu guerreiros. garanto, uma coisa eu garanto. Não será do Maceió. Não será do Maceió, de fato. Só se o Mirassol falar, toma isso aí de volta. Pros guerreiros, essas mensagens vai pros guerreiros que vão pra Saquarema. Vamos lá. Ingressos pra torcida da Portuguesa. R$ 20 inteira, R$ 10 a meia. Bilheteria no dia do jogo vai ter, isso é certeza. Mas você já pode adquirir caso tenha fila.
entre as 300 pessoas que o Simon comentou aqui. Você pode comprar pelo site Inova Tickets, tá bom? Então, se já está disponível para compra, o Boa Vista divulgou nessa última quinta-feira os preços dos ingressos, site, então tá tudo certinho já para quem quiser garantir. É isso, Vini. Então, para fechar de praxe, seu palpite, por favor. Vamos lá. Eu acho que vai ser 2-0. Vou arriscar os gols, hein? Tá pronto? Por De favor. Paula e Cristiano. Paulo e Cristiano. Eu vou anotar. Anota aí. De Paulo e Pra dar uma Cristiano. moral, o Ben-Hur vai fazer uma partidaça, mas não vai dar. Dá uma moral pro Ben-Hur, né? De Paula e Cristiano vão fazer. Eu vou ficar com 1-0. Gostei muito do De Paula. Gostei muito do De Paula. Então eu vou de Paula também, 1-0. Uma partidaça do Ben-Hur. Tomara que seja. Eu gosto do Ben-Hur. Não vou falar que Eu não. Eu acho gosto. válido, né? Assim, se a gente, com tanto que a portuguesa ganhe, Justo, justo. acho que tá bom pra todo mundo. Ó, e Estaremos lá então. uma coisa que eu fui atrás, hein? Ben-Hur teve a nota no Carioca melhor que os 2 laterais da portuguesa no Paulista. Fica a informação. Tá Somos aí. fã-clube Ben-Hur Futebol Clube. Tinha gente querendo a volta do Ben-Hur. Foi cogitado. É isso, Vinícius. Então estaremos lá amanhã em Saquarema. Um longo caminho, mas para quem vai, boa viagem. Não é um caminho fácil, mas a gente vai trazer aqui tudo no Insta Rubro Verde. Perdão, tem mais uma novidade. Desculpa, antes disso tudo. Portuguesa divulgou hoje a Casa de Apostas 01. É o principal, é o primeiro patrocínio fixo da era portuguesa SAF. Então foi divulgado na última quinta-feira também. A marca vai estampar a parte central, então mais ou menos essa parte da camisa, a parte mais nobre da camisa, até o fim do Paulistão de 2026. É a primeira vez da sua história que uma marca do ramo, né, da categoria da 01, que vai ocupar ali a camisa da Portuguesa nesse espaço. A Portuguesa está ali ainda atrás de mais patrocinadores, mas não quer poluir muito a sua camisa. A ideia central era um patrocinador só na parte mais nobre, no máximo ali na manga, e acabou. Acho certo, para não poluir muito. É isso, agora sim, tudo finalizado. Suas despedidas, suas considerações finais, como diz Luiz Nascimento. Vamos lá. Agradecer quem assistiu até aqui, né? Quem assistiu esse pré-jogo, que foi bom. Teve um papinho ali de 20 minutinhos com o Simon do Boa Vista. Acho que foi legal para entender um pouquinho do Boa Vista, que assim, o que chega aqui para São Paulo do Rio de Janeiro não é muito dos clubes pequenos, né? Só para quem realmente vai atrás, aí sabe um pouquinho, né? Dá para saber que o Bangu se deu mal lá, enfim. E é isso. Acho que foi bastante proveitoso e é bom atualizar, né? Porque esse período Paulistão e Série D teve bastante mudança, né? Foi um pré-jogo um pouquinho mais longo, mas acho que foi muito bom também para a gente discutir bastante CBF, Série D, cotas. Cuidado pra não me censurar porque eu falei mal da CBF, hein? Não vai É me censurar verdade. agora. Não irei retirar os Não repórteres. não Por deixa o favor. vídeo chegar no Dinaldo, senão eu vou ser afastado. Não, vai que ele liga aqui para mim, falando pede Meu afastamento. telefone já tá tocando. Mas é isso. Obrigado para quem assistiu a gente até aqui, como disse o Vini. Para quem for para Saquarema, a gente se vê por lá. Um caminho longo, mas que com certeza vai ser muito bom para a Portuguesa, para quem for. Tomara que seja. Vai ser uma série D longa, é um campeonato longo, mas que seja muito bom, que a Portuguesa entre com o pé direito nesse campeonato, seja ele em Saquarema, seja ele no Canindé, Santana de Parnaíba, enfim, seja onde for que a Portuguesa consiga aproveitar, consiga dar essa reviravolta e atingir o objetivo principal da SAF. Pessoal, a gente se vê, mas para quem quiser acompanhar, o Insta Rubro Verde está em todas as redes. Instagram, principalmente, muito ativo pelo Instagram, mas também agora pelo site. O site a gente criou recentemente, instarobroverde.wordpress.com. Sai todas as notícias por lá, alguns conteúdos exclusivos também de matérias mesmo escritas, para quem quiser acompanhar a gente. Só seguir por lá, mas também está no Twitter,
e aqui no YouTube, é claro. Valeu, pessoal. A gente se vê até o próximo pré-jogo no dia 25 de abril ainda. Até mais, pessoal.